E quero dizer também que, nesse momento, algumas situações já confirmadas e outras ainda em processo de confirmação necessárias. Por exemplo, a situação aí que diz respeito à questão dos mísseis que teriam atingido o sistema Patriot, né? Então, ontem vocês viram aquelas imagens com a notícia de que os sistemas Patriot, ou um dos sistemas Patriot na capital ucraniana, num ataque atípico, num ataque maciço contra a capital ucraniana, que poderia ter sido atingido um sistema Patriot. As imagens, elas levam, na realidade, a uma perspectiva nesse sentido, de que poderia ter ocorrido uma situação de um ataque contra uma bateria Patriot exitosa. Agora há pouco, a televisão dos Estados Unidos, a CNN, estava reportando um relato das autoridades dos Estados Unidos dizendo o seguinte, que, na realidade, a situação do Patriot, o Patriot teria sim sido atingido, tá? Mas, em relação a ontem, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Patriot parece que, consensualmente, tanto pelas imagens que nós recebemos, quanto pela situação da repercussão nos Estados Unidos, o Patriot foi atingido, tá? Então, nesse sentido, a gente percebe o seguinte, que já não há mais aquela coisa de dizer aí que não teria acontecido, tá? Não teria acontecido um ataque contra essa bateria Patriot, tá? Mas, nesse momento e nesse contexto, novamente a capital ucraniana está sendo maciçamente bombardeada. Tá sendo... Márcio Forte, sim, o Patriot foi atingido no dia de ontem, o Patriot foi atingido, só que para os Estados Unidos foi pequeno dano. Então, os Estados Unidos, para a CNN, uma autoridade no Pentágono, diz que é um pequeno dano. Mas, na realidade, as imagens nos mostram que a bateria realmente foi atingida, até porque a gente percebe que há explosões secundárias. E ontem também, segundo o relato dos Estados Unidos, relatos dos ucranianos, foi um ataque atípico, que os russos realmente utilizaram a capacidade de saturação do sistema de defesa aéreo. Nunca nos últimos tempos nós pudemos observar um céu tão iluminado na capital ucraniana. A defesa aérea operou de forma muito significativa o tempo todo e isso fez com que, na realidade, a própria população ficasse bastante atenta, bastante alerta, né? Então é o seguinte, o Patriot foi atingido, para os Estados Unidos é um dano menor, mas me parece que, na realidade, pelas imagens, esse é um dado de uma ação que, inclusive, foi facultada, porque o pessoal fica filmando. Então, isso é uma lição para todos nós, tá? É uma lição para todos nós. Em relação a quê? Que o fato das pessoas ficarem filmando e postando nas redes sociais em tempo real dá possibilidade, inclusive para quem está utilizando, para quem está participando do ataque, de arrumar a coordenada. O sujeito consegue arrumar a coordenada, a posição, não é? Da defesa aérea e faz um ataque muito eficaz. Então, o grande problema, a roubada, gente, é filmar a defesa aérea operando. Então, você já sabe que em zona de guerra, movimentações militares, deslocamento de infantaria, deslocamento de pessoal, movimentação de drones, até próprias regiões nas quais as tropas estão se concentrando. Então, o fato, Éder Miranda, de filmarem e repercutirem nas redes sociais, dá para quem está atacando a condição de fazer um ataque perfeito em relação às coordenadas. Então, provavelmente, esse sistema Patriot foi atingido em função dessa imprudência. E isso foi em uma noite que está claro, está consensual para todo mundo, que foi uma noite de ataques absolutamente atípicos contra a capital ucraniana. E a defesa aérea operou muito forte, mas a defesa aérea operando muito forte, e com as filmagens que foram repercutidas nas redes, isso deu a uma condição para quem estava atacando de acertar com precisão o alvo, tá? Então, eu quero dizer para vocês que essa é uma verdade, aparentemente essa é uma verdade que é praticamente inexorável.